Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje vamos falar sobre os desafios das mulheres em startups. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Natália Afonso, fundadora e CEO do Lote 44, startup de orçamentos e brindes corporativos. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Sérgio. Prazer de estar aqui. Eu recebo também a Letícia Vidal, fundadora da plataforma Gestar, publicitária, e aplicou os estudos com a questão da maternidade. Descobriu que a violência obstétrica é muito peculiar no país. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E para completar o time de entrevistadas, recebemos Tereza Simões. Ela é investidora anjo, detém a participação estratégica em 20 startups. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio, é um prazer. De acordo com o Sebrae, são 24 milhões de empreendedoras mulheres no país. Esse número é semelhante ao de homens, mas em relação às startups, apenas 4,7% são lideradas por mulheres no Brasil. Basta ser mulher para traçar uma série de desafios em relação ao mercado de trabalho. Quando o tema é startup, essas dificuldades aumentam ainda mais. Começar o próprio negócio sendo mulher pode ser extremamente desafiador. A dificuldade de buscar investimentos é uma das principais barreiras apontadas. Isso justifica o menor número de líderes do sexo feminino no universo das startups. É como se tivéssemos um retrocesso na diversidade, com o número de investimento em startups lideradas por mulheres diminuindo. No ecossistema das startups, somente 30% de todos os negócios privados no mundo são operados ou têm como idealizador uma mulher, ou menos de 10% das empresas lideradas por mulheres recebem investimento externo. Mas estudos revelam que, apesar de menos investimentos, o faturamento é maior, o que comprova a capacidade feminina de aproveitamento das oportunidades no setor. Bom, para começar esse debate então, Natália, eu queria uma análise sua sobre esses desafios, né? O que é mais preocupante nessa questão? Sim, nos números a gente pode perceber, né, que são muito preocupantes. E uma vez fizeram uma pergunta para mim que eu fiquei pensando muito, né? Qual é a cara do poder? Historicamente, a gente sempre viu homens no poder, né? Algo bem masculino no cenário. E nós mulheres, acho que todos, né, não fomos educados a ver mulheres na liderança. Então, eu acredito que isso, né, o que a gente está fazendo aqui, é um debate muito importante, incrível, para que a gente possa mostrar que é possível, né? Letícia, a que você atribui o fato de poucas mulheres nessa liderança? O primeiro é que a gente não ensina mulheres a serem líderes, né? A gente não dá esse espaço para que elas possam se tornar as líderes do futuro e as líderes do presente. E quando a gente está falando de investimento ou de startups, a gente consegue ver o quão é diferente a oportunidade que homens, muitas vezes que têm apenas ideias, conseguem já ser vistos como líderes, e o quanto a gente que já tem empresas consolidadas, que já funcionam e já recebem receita, ainda somos vistas como idealizadoras, né? A gente ainda não é dona desse negócio, a gente ainda está começando. Então, acho que a falta de oportunidade e, né, a não abertura de portas para que essas mulheres possam estar ali onde elas devem estar. Bom, Tereza, eu quero até aproveitar, né, a sua experiência por ser portuguesa, ter todo um conhecimento da questão da Europa e perguntar se isso é uma questão cultural no Brasil ou se você observa também em Portugal ou outros países da Europa justamente nesse setor. Eu invisto desde 99, então alguns aninhos, né? E eu penso que a Europa teve esse problema lá atrás e hoje em dia melhorou. E eu acho que o Brasil vai fazer exatamente o mesmo caminho. E para mim vem tudo do próprio investidor. Por exemplo, uma coisa que nós temos feito muito é encorajado mais investidoras mulheres. Porque investidora mulher, obviamente, ela vai estar atenta a outras coisas. Então, nós tendo mais investidoras mulheres, elas vão olhar para projetos de mulheres, não porque elas queiram colocar só por ser um projeto de mulher, mas porque elas querem apreciá-lo e ver o verdadeiro valor que ele vai trazer. Uma mulher traz um valor diferente a uma empresa, eu acho.
traz uma perspectiva diferente, um ângulo diferente de visão. Então eu penso que tendo mais investidoras mulheres, porque, enfim, o VC começou em Silicon Valley, eram só homens realmente, tendo mais investidoras mulheres, nós vamos ter mais atenção para projetos de mulheres e vamos fomentar mais esses projetos de mulheres. Mas a mulher no Brasil, sim, também precisa de ser mais ensinada a liderar. A mulher no Brasil, culturalmente, como é um país latino, enfim, nós em Portugal éramos assim há alguns anos atrás, a mulher no Brasil ainda não é suficientemente ensinada a liderar e a aparecer e a estar disposta a poder falhar. Eu acho que a mulher tem mais receio de falhar do que o homem, de alguma forma, porque ela não pode, não é? Com as crianças, não vai falhar com criança, é muito importante. Então, acho que é um pouco das duas coisas. Acho que é da cultura do país, mas acho também que vamos chegar lá. Eu diria que na Europa, hoje em dia, já deve estar com uns 30% de mulheres à frente de startups e de investimento. É a minha percepção. Eu não fiz uma análise clara. E eu acho que o Brasil tem toda a capacidade de lá chegar se nós o fomentarmos um pouquinho. Mas fomentar não significa que o projeto não tem que ter fundamento por si próprio, independente de ser uma mulher ou um homem. O projeto tem que ter fundamento. Ótimo. Natália, a gente fica pensando que o Brasil sempre segue essa tendência internacional, né, focada em exemplos do exterior. O que você diria para as pessoas que formam justamente esse ecossistema sobre as características das mulheres? Ou seja, a Tereza já ressaltou brilhantemente da questão de algumas capacidades, mas tem um diferencial, né? As mulheres assumem novos cargos, ministérios, enfim, elas estão cada vez mais atuantes e sendo necessárias, né? E tem um modo de operação bem peculiar, né? Sim, eu acredito que quanto mais nós estivermos próximas, aprendendo uma com as outras, porque com certeza algumas já passaram por coisas que eu não passei e a gente conversando, entendendo que as dores são as mesmas e já tendo ali uma conexão com as soluções, eu acho que é fundamental para a gente conseguir atingir cada vez mais cargos de liderança, mais quantidade de mulheres no ecossistema. Eu tive um apoio, né? Acho que essa rede de relacionamento, de ter essas conexões, grupos fundados ou formados majoritariamente por mulheres. Isso foi muito importante para o meu crescimento, né? A gente compartilhou das mesmas dores, entendeu quais são as soluções, porque a gente sabe muito dos problemas, mas vamos utilizar esse tempo para focar na solução. Como é que a gente pode melhorar isso tudo, né? Eu queria só complementar aqui o que a Tereza falou, porque a Gestar, por exemplo, é uma fintech, né? Que são startups focadas em saúde feminina e bem-estar também. E a gente fala muito sobre sermos, no Brasil, a primeira geração de mulheres que estão olhando para problemas femininos. Então, acho que a grande importância, né, da mulher empreender, principalmente no mercado de startup, é hoje a gente conseguir pensar soluções que até então eram pensadas por homens para a gente. Então, elas tinham sempre uma grande diferença ou não atendiam completamente a nossa dor, né, e não resolviam o nosso problema efetivamente. Ótimo. Tereza, então eu vou te convidar agora para analisar a primeira tela, você vai poder observar aqui. Bom, vamos analisar agora alguns números como as lideranças de startups brasileiras em 2021. As mulheres aí aparecem com 4,7%, mulheres e homens com 5,1% e homens com 90,2%. Há uma diferença, é um abismo, né, em relação a esses números, né? Substancial, sem dúvida. Mas eu se olhasse para 21, talvez comparasse com 2019 ou 2020. Eu imagino que já tenha dobrado. Perfeito. E a pandemia modificou alguma coisa? Ou seja, a iniciativa de empreendedorismo nesse período? Na minha percepção, não. Aquilo que nós vimos no Gavin Angels, continuamos a receber projetos. Os projetos, obviamente, passaram a ser geridos remotamente, como, enfim, qualquer de nós passamos a estar remotamente, mas continuamos a receber projetos, eu diria, da mesma qualidade e talvez até um pouco mais, porque algumas pessoas que acabaram por sair de empresas tomaram a coragem, não é? Porque é preciso ser muito corajoso no Brasil para fundar uma empresa e para seguir com ela. Então, eu acho que talvez tenha aparecido até um pouco mais de projetos e, em nível de qualidade, acho que não vimos grande diferenciação. Tem mais projetos a aparecer de mulheres, sem dúvida nenhuma.
Eu penso que algumas ainda precisam de alguma preparação, talvez para o nosso tipo de investimento. Então, precisam um pouco mais de planejamento, um pouco mais de estrutura. Mas a mulher está procurando isso e nós estamos vendo um aumento. E a pandemia ajudou. Perfeito. Bom, Natália, vamos analisar então a segunda tela. Nós temos aí a presença das mulheres por setor. Juntos, todos esses setores representam apenas 3,5% do ecossistema de startups no Brasil. Temos aí alimentação, negócios, RH e gestão de pessoas. Sua análise em relação a esses números. Sim, a gente percebe que setores mais femininos acabam sendo, né, tendo essa quantidade maior de mulheres, mas acredito que isso vem mudando um pouco. Até eu estou mentorando atualmente, né, com a felicidade de um grupo de mulheres que estão entrando super novas, cada vez mais pessoas mais novas tendo esse interesse, querendo fazer disrupção de setores, né? Então, um mundo ali muito masculino, um mundo jurídico com alguns processos criminais, por exemplo, e tem um grupo de mulheres querendo mudar esse segmento. Então, eu acho que cada vez mais é essa vontade de tratar como iguais, né? Somos pessoas, então por que não fazermos a mesma coisa? Como é que a gente consegue mudar esse quadro, Letícia? Com certeza, com educação, né? Eu acho que é o primeiro passo. E hoje no Brasil a gente tem pouquíssimas acelerações focadas em tornar mulheres líderes, né? Então, as acelerações, quando a gente entra em processos e passa por essa trilha de conhecimento, a gente consegue ver que a gente ainda é minoria ali dentro. Então, talvez criarem mais acelerações focadas em tornar essas mulheres líderes, inteligentes, né? Inteligentes nós já somos, mas trazer essa inteligência e conseguir colocar no negócio vai ser uma grande diferença. Bom, uma última pergunta antes da gente finalizar esse primeiro bloco, Tereza. Você tem participação estratégica em 20 startups. Onde a gente consegue ver mais oportunidade? Ou seja, qual o caminho das pedras para as mulheres que estão com receio de investimento e que querem se tornar líderes? Eu tendo a dizer que há oportunidades em todos os lados, desde que a pessoa saiba encontrar o seu nicho, saiba encontrar a sua ideia diferenciada e saiba dar uma execução que tem sustentabilidade. Aquilo que nós tentamos fazer, e pegando um pouquinho no que a Letícia estava dizendo, é dar um pouco mentoria, dar o que nós chamamos de smart. Tanto que nós, quando colocamos dinheiro, nós chamamos de smart money. Nós estamos lá, nós acompanhamos um pouco o dia a dia, nós acompanhamos mensalmente, nós acompanhamos as dores e tentamos trazer soluções. Então, ao fazer isso, as pessoas se desenvolvem. As pessoas se desenvolvendo, temos um negócio de sucesso. E para as mulheres, eu penso que só falta isso um pouquinho. A coragem do falhar. Eu acho que é a única coisa que falta um pouco, talvez porque elas tenham uma vida em casa e se cobram mais, porque a vida é mais dura, enfim, sim, criar filhos e fazer uma startup em conjunto deve ser um desafio fantástico. Já é um desafio fantástico fazer uma startup de qualquer forma. Criando crianças ao mesmo tempo, acho que é maior ainda. Superar esse medo é o desafio, né? Mas eu acho que é superar esse medo. Eu acho que as mulheres têm perfeita capacidade e em qualquer lado tem um nicho, em qualquer lado tem uma oportunidade. A pessoa tem que acreditar. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o desafio das mulheres em startups. Natália, trazendo a sua experiência profissional, o que você encontrou de dificuldade? O que você diria para uma mulher? A gente falou no bloco anterior da questão do medo, né? Mas o que você diria para uma mulher que tenta superar esse medo? Como que ela deveria se preparar? Onde que ela busca informação? Sim, estar conectada cada vez mais com os ecossistemas, entender quem são os players, né, que a gente fala do setor e tendo, né, tantas referências como aqui, a Tereza, que a gente consiga ter esse contato e perguntar, né? Eu falhei muito lá atrás com medo de perguntar, com medo de me expor realmente. E hoje em dia eu vejo que, poxa, quanto caminho eu poderia ter cortado lá atrás, né? Se eu tivesse perguntado, se eu tivesse me inserido nesse ecossistema antes. Letícia, a gente tem como incentivo que o faturamento é melhor, né, com as mulheres, né? Ou seja, comprova a sua eficácia, né? Então, o que você diria também
de conselho para quem ainda está engatinhando em relação a isso? Eu acho que a mulher é mais cuidadosa com gasto, né? Então, por organizar todas as finanças de casa, finanças dos filhos, da vida, quando a gente lança, né, uma empresa, a gente está ali sempre com mais cuidado em gastar esse dinheiro, sempre com mais respaldo de onde eu vou gastar ou não. E eu acho que isso é o que retrata, né, que a gente consegue trazer um maior faturamento, consegue trazer mais receita, porque a gente está sempre nesse equilíbrio de ponderar se está indo bem, agarrar um pouquinho do dinheiro, segurar um pouco do outro lado e depois que tiver o resultado a gente conseguir liberar um pouquinho mais a mão. Tereza, a gente já falou sobre o medo, né? Mas aí a gente precisa o quê? Superar o estereótipo da capacidade, ou seja, do papel da mulher? Eu penso que não é nem estereótipo do papel da mulher, para ser sincera. Eu acho que é a determinação de ir e fazer e continuar e fazer crescer e fazer crescer e se concentrar um pouco mais exatamente no faturamento, no crescimento, na oportunidade e menos no risco que ela tem. Perfeito. De alguma forma, nós somos capital de risco, não é? Venture capital é isso, capital de risco. Então, a pessoa tem que arriscar. Bom, agora nós vamos assistir o depoimento da Beatriz Bevilacqua, que é consultora e jornalista especializada em startups e fala um pouco sobre as diferenças da presença de mulheres e homens em posições de liderança nas startups brasileiras. Olá, meu nome é Beatriz Bevilacqua, eu sou jornalista que cobre o ecossistema de startups no Brasil e eu comecei aqui quando ainda começava a se falar sobre startups, sobre inovação, sobre aceleradora, o que é isso, né? E era interessante que, apesar da gente estar falando sobre novos produtos, né, para resolver soluções do mercado como um todo e problemas da sociedade, tinham poucas mulheres que participavam dessa construção coletiva. E isso me gerava um certo incômodo. Com o passar dos anos, a gente observa que tem cada vez mais mulheres à frente de seus negócios, principalmente em startups. Está crescendo muito, mas ainda está muito aquém, ainda está muito abaixo daquilo que a gente poderia ter. Quando a gente fala de inovação, né, de criar novas startups, de resolver os problemas do mundo, a gente não pode deixar de lado a diversidade, porque é com a diversidade que a gente pode construir juntos e resolver problemas que são parte de toda a sociedade. Então, eu acho que a gente está no caminho, mas ainda poderíamos acelerar isso muito mais, principalmente com políticas públicas, porque o governo pode muito bem nos ajudar, nos apoiar de alguma maneira a acelerar e apostar nesses negócios também femininos. Natália, essa palavra incômodo certamente já passou pela cabeça de muitas investidoras empreendedoras. Há um conformismo, sabendo que aí o faturamento é maior, que a condição de capacidade é igual, enfim. Inovação precisa de política pública, né? Sim, com certeza. Tudo que é iniciativa que possa mostrar, né, o básico que funciona aqui pra gente, que a gente pode fazer parte disso e que não tenham medo, né, que nós conseguimos fazer igual ou melhor que seja. Tudo isso é muito bem-vindo pra gente, né? Ter esse holofote, mostrando a nossa capacidade, tendo o apoio, eu acho que é fundamental para que a gente possa cada vez mais crescer e fazer a diferença. Ótimo. Bom, o próximo depoimento é o da Marta Lucone, que é empreendedora e CEO da Central da Visão, uma empresa de impacto social na área de saúde que oferece cirurgias e tratamentos oftalmológicos mais acessíveis em hospitais e clínicas particulares de excelência. Meu nome é Marta Lucone, sou CEO e cofundadora da Central da Visão, uma startup de saúde que muda a vida das pessoas pelo acesso a cirurgias de visão. A empresa foi idealizada para resolver uma dor social do Brasil. Mais de 500 mil pessoas aguardam no SUS por uma cirurgia de visão. E essa espera pode levar anos, acaba causando cegueira, perda de renda, de independência e de alegria de viver. Embora seja simples o modelo de negócios, os desafios são muitos. Nós lidamos com 3 restrições severas: de visão, de renda e de compreensão.
Muitos do que nos procuram, os nossos serviços, são analfabetos funcionais. E para ter baixos custos e escalabilidade, nós criamos algo que não existia. Então, oferecer cirurgias de visão num ambiente 100% digital. Foi muito desafiador captar recursos, definir a estratégia, executar e praticamente difícil também manter o foco e a motivação diante de uma pandemia tão longa e de períodos de crise econômica. A gente precisa de muito foco, determinação e força de vontade. Empreender no Brasil é difícil e tem uma carga de imprevisibilidade enorme. Então, a gente faz o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e sempre com muita garra. Vou dizer que não é fácil, mas é extremamente gratificante ver que a gente já impactou a vida de mais de 7 mil pessoas. Bom, Letícia, é gratificante, né? A causa é nobre, a gente vê aí uma capacidade de inovação importantíssima dentro desse tema. E o depoimento de que é preciso foco, porque os desafios são muitos, né? Isso se repete em diferentes setores? Com certeza. Eu acho que além do foco, se eu pudesse acrescentar também a resiliência, né? No depoimento ela trouxe que a gente precisa sempre do plano A, do plano B, do plano C e do plano D, porque é isso, empreender no Brasil é bem difícil, é muito complicado. A gente como mulher, nós como mulheres, a gente tem mais dificuldade de acesso a investimento, então a gente muitas vezes financia o nosso próprio projeto até que ele seja, né, valorizado por algum grupo de investimento que queira colocar ali o dinheiro. Então, além de tudo, a gente precisa estar muito respaldada, né, para que a gente consiga levar o negócio, prove ele, valide, e aí sim a gente consiga mais oportunidades através de financiamentos. Pois não, Tereza. Eles são uma investida nossa da Gávea, sim. da Gávea Angels. E eu queria comentar porque eu acho que isso faz parte exatamente do nosso papel. Como ela disse, a pandemia foi difícil. Sim. Então nós fizemos mais do que uma captação. Foi a primeira captação e nós fizemos um reforço. Então acho que isso faz parte do papel do investidor. Continuar a apoiar a startup em qualquer momento que ela precise, enquanto nós podemos ajudar. Então, sim, é difícil, o foco, todos os desafios são difíceis, mas ter os investidores certos vai fazer uma certa diferença também, eu acho. E a continuidade, ela não está sozinha, ela é uma pessoa fantástica, fenomenal, aliás. Tivemos o privilégio de poder investir nela, mas ela não está sozinha, ela tem um grupo de pessoas ao lado dela que a apoiam e suportam, não só internamente, mas também externamente. Perfeito, Tereza. Então, a gente vai para o terceiro depoimento, que é o da empresária e investidora Carol Pfeiffer. Ela fala um pouco sobre o que caracteriza a postura das mulheres no ambiente do mercado financeiro. Vamos assistir. Fala, pessoal. Eu sou a Carol Pfeiffer, sou Shark no Shark Tank Brasil, também CEO da Atom SA. Prazer aí poder falar com vocês de um assunto que eu gosto tanto, que é o mundo dos investimentos, principalmente investindo em startups, mas também em PMS, né? Falando aqui um pouco sobre o universo feminino, né, principalmente as mulheres que empreendem, é muito bacana de dizer que aumentou muito o número de mulheres que fazem pitch, que montam seus negócios, que estão em lideranças. Percebi que nesses comitês que eu fazia parte, eu era a única mulher. E quando tinha um pitch, uma mulher apresentando um pitch, ela ficava aliviada de eu estar ali no comitê. Então, eu percebia que, muitas vezes, as mulheres, não é que elas não tinham oportunidade, ou elas não tinham coragem, ou elas não estavam preparadas, mas elas sabiam que, às vezes, algo que elas estavam ali apresentando, aquela banca, aqueles investidores não entender tanto daquele universo, né? Então, não estou falando que os homens não são capazes de entender os produtos femininos, mas, obviamente, as mulheres ficavam muito mais confortáveis quando tinham outras mulheres ali na banca. E, por isso, a gente fundou o Pool Ladies, que é um pool de investimentos onde o comitê são mulheres. Então, existem homens investindo, né, e fazem parte do grupo, mas o comitê, a tomada de decisão são mulheres. E é muito legal de dizer isso, que é o pool que eu participo, que é mais rígido. Por quê? Porque as mulheres tendem a ser muito mais exigentes, né? Então, elas vão muito mais no detalhe. Mesmo porque as mulheres são mais conservadoras do que os homens naturalmente. Tanto que, né, seguro de carro, por exemplo, é mais barato para a mulher do que para homem, né? É mais fácil você ter um homem que dá um PT no carro do que uma mulher. Então, a mulher, ela é mais conservadora. Então, quando ela decide, ela demora mais para decidir investir. Mas quando ela investe, ela é mais exigente, ela pergunta mais e ela quer participar mais também. Assim como pós
investimento, ela mentora muito mais, ela acolhe muito mais. Então, acho que cada vez mais o aumento das mulheres também investidoras colabora muito para esse acolhimento, né, de dar um suporte para o empreendedor, para a empreendedora, de querer participar do dia a dia do negócio, de querer entender mais e também de querer cobrar mais detalhes ali, por querer entender mais desse universo e, obviamente, de ter um retorno sobre os seus investimentos. Então, eu vejo que esse movimento de aumentar o número de mulheres, tanto empreendendo, montando startups, montando negócios, procurando investimentos e também do aumento do número de investidoras, colabora muito para uma mudança aí, de mentalidade desse quadro de investimentos, né? Então, isso é muito bacana. Bom, Tereza, é muito importante a gente ter fechado com esse depoimento, que é bem assertivo, ou seja, otimista em relação ao mercado, e fala aí do pool de mulheres, né, exigentes, né, detalhistas. A gente pode ter uma esperança aí no fim do túnel, né? Tá crescendo um pensamento mais positivo em relação a essa entrada das mulheres. Sem dúvida, eu acho que aliás já é uma realidade crescente, mas já é uma realidade, acho que não é só esperança, a esperança da ideia de fim no túnel. Eu já existo há 20 anos, nós temos já várias mulheres investindo connosco e estão crescendo todo o ano. Nós temos 3 mulheres no conselho, o diretor do Gavi Angels. Então, é uma realidade que tem que ser fomentada, tem que ser aumentada, mas eu acho que não é mulher por mulher, volto a dizer, é diversidade, é a conjugação das partes. Eu achei super interessante quando ela disse que a mulher é mais rigorosa e quer participar mais, porque eu acredito nisso. Mas um equilíbrio das duas partes é importante. Ela comentou sobre a importância, né, de vermos mulheres quando a gente vai apresentar um pitch ou pedir algum tipo de investimento. No ano passado, a gente fechou nossa rodada de captação e o grupo principal foi um grupo de mulheres investidoras que fecharam a nossa captação de investimento. E para a gente foi totalmente diferente, porque a gente fala de uma dor que é quase exclusiva da mulher, né? Fala de saúde de gestante, de mães, de bebês, então era muito difícil argumentar isso com investidores homens. E quando a gente conseguiu entrar em salas onde mulheres estavam presentes, a gente não precisava dar muitas explicações sobre o problema, a gente precisava só comprovar a nossa empresa. Então faz muita diferença e super concordo aí com o depoimento da Carol. Ótimo. E é justamente nesse clima que a gente quer finalizar o debate com suas considerações finais. Começando aí com a Natália, sobre um conselho, uma informação que ficou faltando nessa discussão, uma dica, o que você poderia passar para a gente? Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade aqui de a gente estar trazendo esse assunto que é tão relevante e já por aqui fazendo com que mais mulheres tenham essa vontade ou tenham um start hoje, né, que comecem, que não tenham esse medo. E se eu pudesse dar um conselho comece. Comece do jeito que dá, do jeito que pode, se conectem com outras pessoas, com as pessoas do ecossistema, que procurem cada vez mais essas conexões para que juntos todo mundo consiga alcançar cada vez patamares maiores. Letícia, a ideia é essa mesmo, né? Vai com medo, mas vai, né? E empreende, é isso. Sim, se eu pudesse deixar uma dica, assim, é procurar o seu grupo, sabe? Eu, como empreendedora mulher e também preta, encontrar esses 2 grupos de empreendedores pretos e de empreendedoras mulheres fez com que eu me sentisse muito mais forte e entendesse que sim, aquele é o meu lugar, eu posso estar aqui, esse é o meu direito e eu tenho capacidade de levar essa empresa adiante. Então, encontrar esses grupos é fundamental para a gente se sentir mais forte. Isso aí. Tereza, sua mensagem. Sem dúvida nenhuma, começa a fazer, começa a concretizar. Procure falar com as pessoas do ecossistema, dependendo do seu momento de vida como empresa. Procure falar com cada um, procure conselhos. É um ecossistema muito aberto, muito disponível a dar ajuda, a dar conhecimento, a dedicar tempo para fazer com que as coisas aconteçam. Então, não ter medo de perguntar, de pedir ajuda, que se o projeto fizer sentido, se a pessoa tiver capacidade de execução, vai ser um sucesso. Isso aí.
Muito obrigado. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço aí a presença de todos aqui no programa. Obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.